Uma coisa que eu tinha, quando eu era criança, minha namorada ou alguma cigana lia minha mão. O povo lá em Irará tem mania de ler mão, né? E aí diziam assim, mas a mão esquerda que se lê, aqui tá certo. Diziam assim, mas que diabo sua linha da vida desaparece e torna a aparecer. Agora eu não sei mais, que eu já estou com 60 anos, a linha da vida já dançou para lá e para cá, já fez tudo que podia. Mas naquele tempo diziam que minha linha da vida desaparecia e que tornava a aparecer. Ora, realmente, eu de 1973, quando fiz Tom Zé Todos os Olhos, até 1990, quando minha música veio a fazer sucesso nos Estados Unidos, eu fiquei morto para a música. Eu renasci em 1990, então a linha da vida estava certa. Quer dizer, acreditem em quem lê mão. Na minha família ninguém tinha interesse por nenhum ramo de atividade artística, não tinha nenhum cantor, nem há 3 ou 4 gerações atrás. E eu, no balcão da loja de meu pai voltou a ter loja em 1946. Em 1946, eu no balcão da loja eu tinha 10 anos, né, e começava a poder abrir um tecido e medir 1 metro e fazer uma conta de somar e tal. E então já criança naquele tempo não era um consumidor de televisão. Criança era um pequeno trabalhador da família, né? E eu ficava ouvindo no serviço de alto-falante Luiz Gonzaga inaugurar o Baião, né, que ele inaugurou em 48, Saudosa Maloca, do Adonirão Barbosa, essas coisas, e ficava ali no balcão da loja triste porque não estava no meio da rua e nunca podia imaginar que não estava na feira, né, que dia de sábado é o dia da feira em Irará. Que nunca podia imaginar que um dia ia cantar aquelas músicas até. Renato era um rapaz em Irará que de vez em quando me diziam, né, ele tinha 5 anos mais do que eu, 2 ou 3 gerações mais, ele era 5 anos mais velho, quer dizer, era rapaz, eu era meninote. Ele aí me dizia umas coisas assim estranhas. Um dia, em 1954, eu ia para o Jardim de Irará, 5 horas da tarde, tomar banho para ver as meninas, né? E Renato me parou assim no caminho e disse assim, Tom Zé, eu não toco mais flauta, agora eu toco violão, que é muito mais bonito. Eu digo, puxa vida, esse cara vai me empatar agora, logo agora que eu vou pro jardim ver as meninas e tal. Ele aí encostou na casa de Zé Freitas, botou o violão assim e cantou. Eu não quero outra vida, pescando no rio de Jeré. Pois foi essa polifonia, esse contraponto com vozes em direções contrárias, que me fisgou. Eu vi aquilo assim na minha frente, esqueci as meninas, esqueci tudo, e daquela hora em diante eu só pensei em violão. Eu já tinha 17 anos. No outro dia eu mandei comprar um violão em Feira de Santana, porque lá em Irará não tinha nada, né? E comecei a aprender pelo método do canhoto, que tinha 3 posições, primeira do tom, terceira do tom, segunda do tom, primeira do tom. E aí fui assim, nessa procura desesperada de coisas e tal. Enfim, eu entrei em música por causa dessa Não Quero Outra Vida, pescando do rio de Jeré. Cadê esse contraponto? Um dia me levaram à Fonte da Nação. Eu via falar que da Fonte da Nação, primeiro deixa eu explicar como era o serviço de água em Irará. Toda casa tinha uma cisterna. A cisterna tirava água salobra, que essa água servia, eu não tenho certeza se é salobra ou saloba. Depois vocês olhem no dicionário para não ficarem analfabetos, como eu era naquele tempo, né? Bom, e depois, então,
essa água era para tomar banho, para lavar prato, etc. Né? E a água de beber, você comprava uma carga era um barril, um jegue com um caçoar, 2 barris de tanoeiro de cada lado. O sujeito ia na fonte da nação, trazia essa água potável, você comprava uma carga, botava dentro de uma talha, um pote, né? E aquela água era de beber e de cozinhar a semana toda. Muito bem. Um dia me levaram na fonte da nação. Esse dia foi realmente uma coisa que até hoje, influência, está aí uma influência. Bom, Irará é um planalto, lá no Nordeste não tem muita montanha nem nada, mas quando você sai de Irará, você vê que você está numa certa altura, porque tudo é descida para sair da cidade, né? E para a fonte da nação você ia por uma ribanceira. Em certa altura da ribanceira você enxergava lá embaixo a paisagem da fonte, ainda bem distante, logo uma paisagem de plano americano, né? Aqueles planos enormes, tal, de índios correndo e tal. Muito bem. E lá embaixo não tinha índios, tinha o seguinte, do lado da fonte mesmo, onde tinha o gradeado e as bicas, tinha uma parte calçada, onde já era um certo azáfama, um certo burburinho, algumas lavadeiras, que ela também se lavava toda a roupa de Irará. Ali já tinha algumas lavadeiras junto dos aguadeiros, pegando, cantarolando e tal. Eu não via nada ainda, só via, né? E do lado de cá tinha um campo, vamos dizer, um campo de futebol, digamos assim, um tapete verde imenso com roupa de todas as cores. Olha, leve em consideração que a claridade do Nordeste permite uma visão, ainda mais uma criança, permite uma visão muito mais exata e clara do que aqui no Rio de Janeiro, mesmo no Rio, que tem muita luminosidade também, mas lá no Nordeste ainda é mais a possibilidade de você enxergar coisas, cores, definições e tal. E então, de repente eu vi, né? Primeiro eu vi tudo isso e de repente eu vi. Todas as lavadeiras e todos os boiadeiros cantavam naquela voz fanhosa e aguda do Nordeste uma excelência, uma canção de trabalho ou de reza qualquer, por exemplo, meu divino São José. Agora aquilo com aquelas vozes agudas, finíssimas, lindas, em terças paralelas, sextas paralelas, desafinações, quase atonalidade, tudo misturado, né? E eu fiquei ali extasiado com uma coisa que eu não tinha nenhum nome para ficar entre mim e a emoção. Eu era como um sujeito despelado, quer dizer, os nervos à flor da pele, e diretamente com a emoção, porque eu não tinha nem a palavra emoção para me ajudar. Eu só sentia. E então essa nem a palavra estética, essa foi a minha primeira emoção estética que eu tive na vida, e fiquei ali com um raio caindo diretamente em cima de mim, né, naquela tempestade de acontecimentos para a emoção, e sem saber nome de nada. Imagino que a pessoa que não sabe o nome para intermediar ainda é mais duro o conhecimento da coisa. Como eu descobri que eu não tinha capacidade de fazer canções para namorada, por exemplo, eu um dia disse assim, então eu vou fazer qualquer coisa, vou cantar qualquer coisa, principalmente com assuntos bem inesperados, para fazer a pessoa prestar atenção, mesmo que eu não tenha voz bonita, mesmo que eu não esteja cantando música comum, nem falando de namorado. Aí a primeira música que eu fiz na Irará foi a maior festa, uma das maiores festas, é a música dos Doidos de Irará. Guilherme se requebra, Rufino bota pó, Euclides morde o braço, das dores fala só. João Redes que é vi, é dono e errado, Germino curador, por Dalva foi surrado, Lucinda sobe e desce, Tiririca bole bole, mas todos passam bem com Maria Bago mole. Maria Bago, Maria Bago, Maria Bago, 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 Bago mole. Maria Bago mole era uma espécie de primeira experiência oficial para todo menino de família Irará, né? Então, como as pessoas conheciam todas essas criaturas, que as pessoas encontravam todo dia com essas criaturas, então era uma maravilha cantar isso, todo mundo ficava visgado nesses personagens transformados em música. E então essa música, um dia eu estava, você vê que coisa curiosa, foi a música mais popular que eu já fiz na minha vida, foi essa. Um dia meu pai recebeu uma queixa, alguns dos doidos se queixando que estavam naquele... com essa música, essa letra escrita com carvão. Carvão de acender, sei lá, lareira, sei lá o quê.
E no outro dia, no fim da festa lá em Irará tem a festa da padroeira, que é sexta, sábado, domingo, principalmente, e segunda-feira tem uma missa no Cruzeiro, que fica a 1 quilômetro de Irará, uma cruz plantada lá, num campo aberto assim, e que lá tem leilão de gado, e todo mundo bebe lá o dia inteiro, e 5 horas da tarde volta para entregar, e é eleito o novo presidente da festa do ano que vem. E todo mundo vem trazendo a bandeira para entregar na casa do presidente, e vem com a banda tocando na frente. Eu estava de roupa mudada na porta do clube, e estou vendo aquele mundaréu de gente dançando e tal, e daqui a pouco eu comecei a desconfiar, que diabo de música é essa? Porque você não imagina, você quando faz a música, o seu meio de comunicação com o qual você canta, ela, Guilherme, se requer, é muito diferente do que uma multidão cantando, né? É um mídia tão diferente que você nem reconhece no princípio. Quando eu vi que era minha música, eu fiquei numa solidão, de repente o mundo todo se afastou de mim, eu fiquei sozinho na porta do clube, como se tivesse degradado no planeta Marte, e ouvindo aquela coisa cantar, e arrepiado e completamente fora de si, né, como se diz na Bahia. Meu pai achava que eu não devia, que eu não precisava ir para a escola. E minha mãe achava que precisava. Meu pai dizia, olha, tanto filho de gente rico, que lá em Irará remediado é rico, né? Tanto filho de gente rico aqui já foi estudar e largou a escola, para que botar o menino para perder tempo com esse quebra-cabeça e depois esquecer? Quer dizer, quando sai da escola esquece, desaprende de ler e tudo, não é largou a escola, desaprende. Porque a escola lá só tinha primária, é claro, né? E então minha mãe discutiu com ele e minha mãe ganhou a discussão. Por isso que eu fui me alfabetizar. Vejam que coisa curiosa, né? Como é que foi chegando a poesia até mim. Eu me lembro que no primeiro ano de ginásio você já chegava lá sabendo beabá, beabé, beibi, CK, CQ, CQ, DH, DD, DD. Sua casa lhe ensinava isso e um pouco de tabuada. Hoje se sabe o que é tabuada ainda, tá? Então 2 mais 2, 4, 2 mais 3, 5 e tal. Você estudava em casa isso, tomava alguns bolos já por causa disso. Né, que antigamente se usava dar porrada, cascudo, o diabo em criança e dizer, engula o choro. Já tinha isso. E não deixar chorar. A professora tinha ensinado que ilha é isso, que istmo é aquilo, que continente é aquilo outro, que rio é aquilo outro e tal. E eu via tudo aquilo, mas nada me interessava muito. Eu não estudei, era a primeira vez que eu fui para casa, não estudei nada, mas teve uma definição que por causa do ritmo eu gravei. A definição era a seguinte, é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Ora, isso era quase uma música, isso era quase um cantador nordestino. É uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Era quase uma música. Muito bem. Ficamos todos ali em pé, né? Nós todos crianças, né? Em pé ali junto E a professora começou as perguntas. Então estava do meu lado direito, sei lá quem, mas não sei quem, eu e mais outro aqui. Uns 5 em pé. Ela aí perguntou o que é istmo. O menino não sabia. Então levantava a mão e pá! Toma-lhe bolo. Aí você, quando vê uma pessoa apanhar, você fica logo arrepiado, né? Você sente aquela humilhação da criatura humana apanhando, é uma coisa terrível. Né? Aí veio outro aqui, o que é continente, é não sei o que lá, pau! Eu já estava completamente fora de mim, né? Então quando ela me perguntou o que é não sei o que, eu nem ouvi. Mas eu sabia uma coisa, é uma porção de terra cercada de água, eu falei como um autômato, né? Por todos os lados, por causa da poesia disso. Ela aí passou. Eu então cheguei à conclusão que ela tinha me perguntado o que era a ilha. Ora, o que é que eu posso dizer? Que a música começou me salvando de tomar essa primeira porrada na escola, esse primeiro bolo, essa coisa. Então, assim foi, minha primeira influência musical foi o ritmo, né, então. Acredito, sim. É verdade que o Deus, da forma que a Igreja Católica e as outras igrejas, né,
divulgam. Na verdade, essa é uma invenção do homem de Ur, né? É claro que esse tipo de Deus, para aquele tipo de consumo, aquele tempo, para aquelas pessoas, eu não tenho mais, já foi o Deus da minha infância, né? E eu ainda o respeito e tal, mas é claro que hoje eu penso que Deus deve ser de algum outro modo, que a minha imaginação é incapaz de chegar próximo, mas estou convencido de que um Deus está plantado na minha cabeça, com toda certeza, como alguém que dirige todo esse universo e todas essas repetições de universo, né? Como dizem certas iniciações e tal. Eu não sou bom na matéria, mas sou muito crente e muito respeitoso. E a ética, por exemplo, é uma das coisas mais importantes que eu acho na vida, que é uma coisa que as religiões também têm como importante, né? Em geral, tanto as ocidentais como as orientais. Bom, o meu voo nessa daí é curto. Eu empino a raia bem curtinha. Elogio em boca própria é vitupério, e quem gaba o toco é a coruja. Que eu tenho que fazer, gabar o toco, né? Eu tinha feito nos anos 70, uns instrumentos experimentais com uma casa de praia que eu tinha que vendi. Que eu e a Neuza combinamos de vender para eu fazer esses instrumentos. Quando o Zé Miguel Wisnik, que era um amigo meu, veio ver alguns efeitos desse instrumento, ele disse: olha, estão ameaçando fabricar um instrumento que parece com esse negócio que você faz aqui, como é que chama? Um marceneiro trabalha, como é? Aqui em casa, assim. Como? Artesanalmente. Tem eu vi num catálogo um instrumento aí prometido chamado sampler. E realmente, quando o sampler chegou, ele me levou para me mostrar. Eu falei: então, Zé, vou jogar o meu fora. Ele disse: não joga, porque o seu fica muito diferente o resultado. Mas ele mesmo disse que é curioso que eu tivesse pré-inventado um sampler. O diabo é isso, quem gaba o toco é a coruja, elogio em boca própria é vitupério. Como é que eu gostaria de ser lembrado? Até os passarinhos tomaram um susto e voaram com minha risada. Espero não ter estourado o som aí. Nossa Senhora. Talvez uma das coisas que eu quisesse responder era o que eu via lá em casa às vezes. Às vezes eu via, minha mãe não era tão cruel nem nada, estou dizendo isso, né? Mas eu via assim de parentes, de pessoas, às vezes até dentro de casa mesmo: você não vai ser nada na vida. Depois eu fui estudar num colégio público, onde a gente só ouvia dizer que a gente ia ser delinquente. Eu roubava de casa, roubava na loja do meu pai, fugia de casa. E aí o nego me mandou até para psicólogo. Para mandar uma criança para psicólogo em 1950, já estava para lá de doido. Meu pai uma vez me disse, quando foi me buscar lá e pagar uns dinheiro que eu tinha roubado na Bahia, disse assim: meu filho, levo você até a beira do abismo. Vê como é a vida de cada pessoa. Então você quer alguma coisa que você consiga enterrar tudo isso, né? Então talvez por isso eu tenha lutado para ser um artista. Talvez tudo isso esteja também no componente. É claro que não é só isso. Você precisa depois ter certa sutileza, certa inspiração, certo dom, certa capacidade, certo trabalho. Eu sou como japonês. Eu não sou que chega assim, senta e se inspira. Não, eu sou como japonês. Eu luto 24 horas para tirar um compasso do forno. Principalmente esse tipo de música consumida no exterior, que é música para banda. Não é essas coisas que eu canto assim, que também eu luto muito para fazer, mas que de vez em quando tenho lá uma inspiração. Então, como foi a pergunta, para eu voltar mais a ela? Eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa de Irará, que não era nada, era um moleque lá, que ninguém dava nada por ele, e chegou aqui, né? Acabou. Outra coisa que eu nunca pensei foi que no exterior iam tocar música minha. Puxa, isso realmente nunca passou nem nos meus sonhos. E eu acabar fazendo um trabalho que fez sucesso no exterior, para depois os brasileiros ficarem curiosos, dizer assim: porra, que diabo é isso que esse cara faz que toca lá? Deixa eu ouvir aqui para não dizer que eu sou analfabeto.
Isso que vocês dizem hoje, que eu fiz minha música adiantada, antigamente eu não acreditava nisso de jeito nenhum. Eu achava que a música... Porque, veja bem, eu fiz, ela não deu certo. Então eu achava que ela não dava certo. Eu nunca pensei que ia dar certo em outro país, que ia dar certo daqui a 10 anos e tal. Eu achava que era muito pretensioso até pensar nisso, nem passava pela minha cabeça. Quando essa ideia chegava até o lado calculista do meu córtex, eu recusava ela imediatamente, não queria me perder nessas ilusões. Mas acabou sendo verdade. Eu fiz a música antes do tempo e no país errado, digamos assim. Eu adoro o Brasil, é claro, se não fosse o Brasil eu não fazia nada. Fiz no país super certo, mas fiz só na hora errada. Tem gente que não sabe que eu faço um trabalho com banda que é diferente, que tem uma polifonia, sempre a ideia de arranjo é completamente diferente cada uma do outro, que é uma coisa muito exigente. Ou então quando a pessoa conhece isso, não conhece meu trabalho com violão sozinho em teatro, que é eminentemente com a língua portuguesa, com brincadeiras do tipo, posso cantarolar aqui só para exemplificar? Com brincadeiras do tipo, deixa eu ver que exemplo eu dava. Uma. A Dora me botou fora, a Bill me despediu, a Marta nenhuma carta, Dorete nenhum bilhete, Dudinha nenhuma linha, Zenai nem goodbye. Suzana fui tobogã, pra Lana fui rolimã, pra Beta fui bicicleta. Tereza bateu de T, Zenai bateu de ai, Patrícia bateu de pá. Então eu me faço esse desafio de toda a primeira palavra do verso rimar no próprio verso dentro. A Benta me acorrenta, Tereza no pé da mesa, Joana no pé da cama. Anália com a navalha, Adele me corta a pele, a Gal é que bota sal. Celeste botou-me peste, Edith botou-me gripe, Soraya me botou saia. A Malva me depilava, a Cate de alicate, Odete de canivete. E vai por aí a vida toda rimando sempre, o nome da moça rima com uma ação dela e que tem sempre o desenvolvimento desse terror de estar, como é que diz, esquartejando um homem. Então esse tipo de trabalho, quando a pessoa conhece o show de banda, não conhece esse tipo de coisa e tal. Quer dizer, eu ainda tenho segredos que um dia eu espero que sejam revelados.